Fala galera, já é a segunda tentativa, o primeiro vídeo ficou, enfim, muito longo e agora eu tô tentando fazer uma segunda tentativa para tentar organizar melhor o conteúdo. Eu tinha falado anteriormente que eu não ia fazer mais vídeo, né, que eu, não tinha intenção de fazer mais vídeos, mas eu vi que algumas pessoas consumiram, né, bem mais que os textos que eu escrevo e recebi feedbacks bons sobre o vídeo anterior, então eu resolvi fazer mais esse vídeo, agora falando sobre as informações que a gente consome, né, dando continuidade a esse assunto da bolha e das informações que a gente recebe, das fake news, né, mas agora falando de um ponto de vista sobre o reconhecimento da nossa ignorância e sobre a importância das fontes de notícia e da liberdade de imprensa, né, e dos especialistas, enfim, sobre os assuntos. Então, a principal questão que eu quero trazer agora é a questão da ignorância, né, a gente não compreende o mundo de uma maneira completa. Por que eu estou dizendo isso? E eu estou afirmando isso, e você pode discordar de mim quando você quiser. Eu estou afirmando isso porque o mundo sempre foi muito, muito complexo. E a gente nunca conseguiu entender ele de todas as formas. Hoje em dia, então, em que você tem uma variedade de assuntos, né, você pode entender, sei lá, tudo sobre economia, você pode entender tudo sobre política, você pode entender tudo sobre ciência, tudo sobre biologia, tudo sobre química, tudo sobre física, tudo sobre, não sei, você pode ser especialista no que você for. É isso que você vai ser. Você vai ser um especialista naquilo. Ou você não vai ser um especialista em nada. Você consome conteúdos generalizados. De qualquer forma, você não vai ter uma visão completa, né? Então, quanto mais uma pessoa estuda, mais ela tem uma compreensão daquilo. Afinal de contas, é para isso que existe o especialista. É para isso que a gente criou todo um movimento, né, educacional para que as pessoas entendam aquele assunto e comentem sobre ele. E aí a importância, né, da institucionalização disso, de um ponto de vista de organização de sociedade, né? Como eu, por exemplo, vou estar trabalhando o dia inteiro, sei lá, construindo casas, eu não tenho tempo de ficar cuidando da plantação, de ficar cuidando do gado. Eu não tenho tempo de ficar consertando perna de quem quebrou, né? A sociedade ela foi se organizando dessa forma, com especialização e com, enfim, profissões por uma questão de sobrevivência e de progresso, né? Não adiantava nada você ter uma cidade de 100 pessoas que ninguém caçava, que ninguém era médico, que ninguém cuidava dos bichos, que ninguém plantava, enfim. E foi se criando necessidades e mais necessidades conforme a humanidade foi evoluindo, né? Hoje em dia a gente tem gente que passa o dia inteiro sentado programando para que você possa usar seu Facebook, para que você possa consumir conteúdos, para que você possa ter joguinhos no seu celular, né? Enfim, diversas classes artísticas e especialistas de infinitas áreas que às vezes a gente sequer tem noção que existe, né? Pode ter um especialista de criaturas abissais da fenda do Pacífico, sei lá, falando qualquer coisa. E isso pode ter um impacto real na sua vida que você não tem noção. E por que você não tem noção? Porque você não tem como ser especialista em tudo, né? A sociedade ela foi pensada ou ela foi evoluindo de uma forma em que é necessário se ter uma confiança nesses outros agentes, né? E aí esse era o papel do Estado, das instituições, né, de validar esses especialistas, de validar quem são essas pessoas. Claro que há infinitas argumentações sobre como isso foi corrompido em diversos países, em diversas instituições, em diversos setores. Isso pode acontecer, isso acontece, e enfim, eu não vou entrar em pormenores porque eu provavelmente também não sei como isso acontece de fato em cada área. Mas o fato é que acontece, né? Mas de um ponto de vista filosófico, organizacional, o intuito era que o Estado atestasse a validação do conhecimento. Por isso que um advogado formado, ele tem que fazer a prova da OAB. O que é a OAB? Né? A Organização dos Advogados do Brasil, ela valida aquele advogado e te dá uma legitimidade. Então você que precisa de um advogado para te representar, você precisa de um advogado que tenha OAB porque ele foi legitimado pela organização como uma pessoa que tem conhecimento para tal, né? É a mesma coisa que um médico. Você vai num médico especialista, num pediatra, ele precisa ter um diploma que foi validado, né, por uma junta de médicos. Eu não sei a sigla, desculpa aí, mas eu não sei a sigla de medicina. Mas esse médico ele foi validado pelo Estado para que você possa confiar nele, para que você que não sabe, que você não conhece pessoalmente aquele médico, você tenha confiança nas habilidades e no conhecimento dele para que ele te trate,
né? E isso acontece em todos os setores. Então, todos os prédios você vai ver assinado por um engenheiro, várias coisas você vai ver assinado por um arquiteto. E isso, enfim, vai acontecer em todos os setores, né? Em biologia, no zoológico. Tipo, quem assina a jaula de um leão não é sei lá, um especialista em marketing. É um zoólogo, é um biólogo, é alguém que entenda sobre aquilo, né? Então, existe uma razão para que para que exista essa validação das informações através do Estado, através das instituições. E aí, como é que isso se traduz nas informações, né? As informações, elas são trazidas pra gente, elas eram trazidas pra gente antigamente, eu não vou dizer com muita propriedade, porque afinal de contas eu só tenho 25 anos, eu cresci junto com a internet também, né? Mas ela era trazida pra gente de uma maneira um pouco mais confiável, nesse sentido, porque ela era trazida por instituições, né? Antes, era muito mais difícil uma única pessoa, né, ter como rodar um jornal que influenciasse um número grande de pessoas, ou uma rádio, ou uma televisão, né? Então, uma pessoa poderia sair espalhando informações, né, boca a boca, ou mesmo comentar sobre informações de uma maneira mais oficial, mas com menos impacto, porque a informação não se propagava de uma maneira muito orgânica, por causa da limitação, desculpa, por causa da limitação física da informação da época, né? Agora, com a internet, isso já não acontece mais. Então, não existe uma validação das fontes de informação, né? Então, antigamente, essas fontes, esses jornais, essas rádios, essas televisões, como elas eram muito difíceis e caras, elas precisavam, né, ter todo um grupo para poder fazer aquilo funcionar. Então, elas eram validadas pelo Estado, elas tinham que tirar licença, elas ainda têm que tirar licença, né, para poderem operar. E isso dá uma certa... Isso faz com que esses veículos de comunicação possam ser cobrados, né? Então, significa que se eles noticiarem uma coisa errônea, você pode processá-los, você pode questioná-los, certo? Para que a informação seja corrigida. E, ao mesmo tempo, você também pode abusar do poder regulador e do poder de controle para distorcer informações, para omitir informações, etc. Né? Então, tem seu lado bom e seu lado ruim, obviamente, né? Suas falhas e suas vantagens. Enquanto que atualmente isso já não acontece mais, né? Na internet, como vocês estão vendo agora nesse vídeo, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre, enfim, qualquer merda. Eu tô aqui no Canadá, morando em Toronto, falando coisa do Brasil, falando de questões abstratas que eu não tenho nem informação para falar sobre, né? Eu tô falando aqui das informações que eu tenho e trazendo questionamentos que eu pensei que, enfim, são válidos. Então, essa democratização da informação na internet, ela é muito boa por um lado, mas ao mesmo tempo ela perde esse quesito da validação da informação e do especialista em relação às coisas, né? Então eu posso ler agora uma notícia sobre física quântica e comentar no meu Twitter. E aí você que não segue física quântica porque não é do seu interesse, não está na sua bolha, não está nas suas notícias, você não tem como, você não consome esse tipo de informação, então você não vai atrás de validá-la, né? Você vai ver eu comentando e, sei lá, eu posso falar que acabaram de descobrir um buraco de minhoca que te leva para outro universo. Você não sabe nem o que eu tô falando, talvez. Né? Mas você vai falar, pô, legal, descobri um buraco de minhoca. Aí pode ser que você vá lá e compartilhe essa informação. Sendo que eu não tinha validação para transmiti-la, né? Seja porque eu inventei, seja porque eu consumi uma informação errada, seja porque eu não compreendi uma informação de maneira correta, né? E aí você propaga isso, e aí outra pessoa propaga isso, e outra pessoa propaga isso, e você basicamente cria um telefone sem fio na internet, em que existe uma propagação de notícias, de distorções de notícias, né? Eu vejo muito isso na prática acontecendo, estando morando no Canadá, principalmente em relação a notícias em inglês. Nossa, eu vejo muito acontecendo, inclusive de canais de notícias oficiais do Brasil e outros também, né? Existe um erro de tradução ou de compreensão, às vezes, do uso das palavras ou de uso de expressões que eu já vi várias vezes na prática trazer um erro de entendimento e de comentário do próprio jornalista ou, enfim, do próprio analista que esteja fazendo análise do texto. E isso acontece com qualquer assunto, né? Então se você não entende desse assunto de física ou de política ou, enfim, de famosos, você não vai compreender a informação que vai chegar, né? E aí qual que é o problema disso? É que muitas vezes, por exemplo, eu não sigo famosos, então, tô só dando um exemplo, eu não sigo a Anitta e a Ludmilla, então eu não fico sabendo de nada que acontece com elas.
Até que, recentemente, o nome das duas começou a aparecer bastante na minha timeline, porque aparentemente aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, não fui atrás, mas foi uma notícia que chegou ao conhecimento comum. O que significa isso? É quando ela transpassa a bolha de consumo, ou seja, quando ela passa o algoritmo, né? Então, mesmo não estando nos meus algoritmos consumir conteúdo sobre a Anitta e a Ludmilla, quando várias pessoas, né, de diferentes bolhas começam a falar sobre esse assunto, isso vai aparecer para mim também. E aí eu, não compreendendo esse assunto, posso fazer um julgamento, se eu resolver ler um pouco de comentário de alguns amigos ou de outras pessoas, e falar, não, então é isso. Ou, né, você não entende e você larga pra lá igual eu não parei pra olhar, mas dependendo da informação eu vou parar e vou olhar. E isso acontece com qualquer notícia, então isso pode acontecer com política. Então às vezes você não sabe o que está acontecendo no contexto, né, e aí daqui a pouco, pá, cai uma notícia. Então, sei lá, tal coisa aconteceu. E aí você não entende o contexto ao redor disso, você não entende o contexto de como é que isso aconteceu. E você replica essa informação, e outra pessoa replica essa informação. E aí gera essa distorção do telefone sem fio, né? E aí, como o telefone sem fio ele já está começando a distorcer os fatos e as informações desde a primeira pessoa que reportou, porque afinal de contas ela está reportando de acordo com a visão pessoal dela e de acordo com as informações que ela mesma recebeu, você acaba criando problemas e desentendimentos de quem consome em conteúdo A, de quem consome em conteúdo B, de quem consome em conteúdo C. E aí isso gera um futebolismo midiático, né? Porque ninguém está recebendo a informação de uma maneira completa ou objetiva e está recebendo sempre ela com uma certa distorção. E aí a distorção vai mais para esse lado, a outra distorção vai mais para esse lado, a outra vai mais para esse lado. E aí daqui a pouco quem está consumindo aqui nessa ponta, ou aqui nessa ponta, ou aqui nessa ponta, elas não conseguem conversar. Porque ela já não tem o mesmo fato, ela já não tem a mesma notícia, né? A informação já foi distorcida. Então, qual que é o problema disso, né? O problema disso é que existe um tabu da ignorância atualmente. Então, se o assunto chega no assunto comum, que todo mundo está falando sobre aquilo, e você não tem uma opinião para emitir porque você não sabe, você vai atrás de consumir aquilo, né? Muita gente vai atrás de consumir um pouco aquilo, de tentar entender um pouquinho, então vai atrás daquele amigo que confia mais nesse assunto, ou vai atrás daquele canal de notícias que confia mais nesse assunto, daquele artista, daquele youtuber ou whatever, e vai tentar entender, vai tentar se contextualizar um pouco, talvez só para poder ignorar aquilo, para ver, não é importante, não me interessa, ou então para querer emitir uma opinião, ou então para poder pelo menos escutar e compreender. Mas de qualquer forma, o que você foi atrás, né, não é um conteúdo completo, né? Ainda mais se você for utilizar da bolha e né, do que eu falei, da bolha da informação e das notícias que chegou até você. Né? E aí, esse consumo dessa informação dessa maneira, em que não se verifica as informações, em que não se vai atrás, em que não se compara as suas fontes de informação, isso gera esse movimento do futebolismo, né? E, então, é importante que a gente sempre se entenda e admita a nossa própria ignorância, né? Sócrates já dizia, só sei que nada sei, né? Eu tenho que repetir essa frase. E eu falo Sócrates, o filósofo grego, tá, gente? Eu sei que tem um jogador de futebol. Mas ele falava, só sei que nada sei, e eu tenho que repetir essa frase, e essa frase é extremamente importante agora, porque quando eu leio uma notícia sobre vírus, sobre virologia, sobre coronavírus, quando eu leio uma notícia sobre política e saúde pública, eu não sou especialista em nada disso. Eu não sou formado em medicina, não sou formado em biomedicina, não sou formado em biologia, não sou formado em nada disso. Eu não sou virologista. Eu não sei. Então, por mais que eu leia muito sobre o assunto, eu consumo bastante sobre esses assuntos, eu não tenho como assumir nada, né? Eu tô vendo vários lados opostos, e eu posso tentar perguntar, eu posso tentar compreender, eu posso tentar argumentar, mas no final das contas eu não sou o detentor do conhecimento, né? Então, você ignorar o detentor do conhecimento é a mesma coisa que você crescer numa cidade grande sem nunca ter visto uma vaca e querer ensinar um peão como é que você tira leite. É a mesma coisa que você ser um peão ou uma pessoa que cresceu numa fazenda no interior e você chegar na cidade grande e você querer ensinar para um paulista como é que ele pega metrô, quais linhas ele tem que pegar para poder chegar em algum lugar. Você não sabe isso não faz parte da sua realidade. Então você deu uma olhadinha ali no mapa, mas você vai querer discutir com o cara? Ou então você viu um vídeo no YouTube como tirar leite de uma vaca, vou chegar lá e você é melhor que o peão que fez isso a vida inteira? Né? E isso acontece, eu estou dando um exemplo simples, mas isso acontece em todas as áreas. Então, como é que eu, que não sou virologista, vou dar opinião de vírus?
certo? Como é que eu, que não acompanho política continuamente, vou receber uma única notícia que veio filtrada de algoritmo, que veio replicada de pessoas que não verificaram a informação, né, e de já informações distorcidas desse telefone sem fio, eu vou ler aquilo e falar, não é isso. Essa é a opinião. Sem consumir outras coisas, sem ver outros lados, né? Isso gera um efeito, que eu descobri o nome só agora, não sei inclusive a fonte do nome, mas eu vou dizer aqui de qualquer jeito. Gera um efeito silo. Né? É o que eles chamam, pelo menos aqui no Canadá, todo mundo chama, é o efeito silo. Eu vou atrás disso. Que é quando um especialista ele não consegue ver as outras áreas para conseguir definir um assunto. Então, se eu sou um matemático e eu estou vendo as taxas exponenciais do vírus, eu posso querer fazer um comentário através de análises matemáticas. Olha, a gente está vendo tendências matemáticas, isso aqui forma uma equação x, então o número vai aumentar tanto. Beleza, isso é uma tendência matemática, claro, a matemática faz todo sentido e ela faz parte de toda a análise, faz parte de toda a estatística, enfim, em relação aos vírus. Mas você não é virólogo. Entendeu? Então, o estatístico e o virólogo precisam trabalhar juntos para que isso aconteça. Assim como em diversas áreas. O governo necessita, né? As empresas necessitam de diversos especialistas. Né? Você ocupa um cargo na empresa. Pensa só, para você, sei lá, fazer uma entrega de um jornal. Você vai ter o cara que entrega o jornal, você vai ter gente que opera a impressão do jornal, você vai ter colunista para cada coisa, você vai ter gente cuidando de imagem, você vai ter gente cuidando dos títulos, você vai ter pessoa cuidando da distribuição da chegada do papel para poder imprimir, você vai ter gente cuidando de cartucho de tinta, você vai ter a galera do marketing para garantir que tem assinante no seu jornal, você vai ter todo mundo. E aí você acha que tipo o entregador que entrega jornal, ele tá entendendo tudo que tá rolando no marketing? Ele não tá entendendo o que tá rolando no marketing. Assim como o cara do marketing não tá sabendo de quem faz a distribuição do tipo de papel, né? Não tem como. E se você querer saber tudo, nada funciona. A sociedade deixa de andar, né? Então, como eu disse no início do vídeo, o objetivo da organização social, né, da gente se organizar em grupos, em bandos, isso é de um ponto de vista completamente sociológico, senão não tem lógica a gente estar aqui junto, né? É que a gente confie um no outro para que a gente se auxilie, para que a gente progrida e para que a gente tenha uma situação de vida melhor, né? E por isso é importante que a gente tenha um respeito por quem tem a detenção do conhecimento. Eu não estou falando para a gente simplesmente sair acreditando em todo mundo. Né? Se você parar para olhar vários setores de conhecimento, sei lá, vamos olhar nutrição. O exemplo da nutrição todo mundo entende. Pode comer ovo, não pode comer ovo. Pode comer ovo, não pode comer ovo. Todo dia muda a opinião de um especialista. Você perguntar para o nutricionista A, ele vai dizer que pode, o outro B vai dizer que pode só algumas vezes, o outro C vai dizer que come à vontade, o outro vai dizer não come nem a pau. Então, é importante você sempre ir atrás da informação dos especialistas e conseguir compreender essa informação dentro do seu contexto, né? Compreender a sua ignorância dentro daquele assunto. Não é deixar de debater e falar, não, então eu não tenho voz, eu não posso opinar. Não, mas é compreender que a sua voz e a sua opinião, elas têm um peso diferente. Você está aprendendo sobre aquele conteúdo. É a mesma coisa que você ter acabado de entrar na faculdade, ser calouro de primeiro semestre, e você querer estar discutindo com um calouro de 10º semestre. Claro que pode acontecer de você saber mais, de você ter um conhecimento maior em relação a isso ou aquilo, mas os conhecimentos são diferentes. E você compreender, você validar o conhecimento do outro e você compreender a sua própria ignorância são extremamente importantes para que a gente evite essa futebolização dos assuntos e essa futebolização da política.